Olá, meus queridos alunos! Eu sou a professora Carol e hoje nós vamos falar de intervenção do Estado na propriedade. Professora, intervenção do Estado na propriedade? Por que motivo o Estado interferiria na propriedade? Galera, seguinte, nós temos que pensar que o direito administrativo ele é regido, né? Ele tem como escopo maior o interesse público, o interesse da população. Então pode ser que muitas vezes, em prol de um interesse social, de um interesse de todos, o Estado possa intervir totalmente ou parcialmente na propriedade de um particular. Então imagina vocês que teve uma grande enchente na cidade do Rio de Janeiro, né? Devassou várias casas, várias pessoas desabrigadas. Aí o poder público vai lá e fala assim, opa, tem um terreno aqui, eu vou pegar esse terreno, eu vou pegar essa escola aqui particular para eu abrigar essas pessoas por enquanto. É um Estado, nós vamos ver as várias formas de intervenção do Estado na propriedade, mas é uma das formas do Estado intervir em prol do interesse da população. Nós vamos ver aqui várias formas de intervenção. Como é que os concursos cobram isso? Os concursos gostam de entender o nome de cada forma. Então você aprende a forma de intervenção do Estado e você não pode errar o nome dela, porque o concurso troca, ele coloca ocupação temporária quando é requisição, tombamento quando é desapropriação e faz uma confusão na sua cabeça. Por isso que nós vamos aprender uma a uma para a gente não confundir mais. Vamos lá comigo na lousa? Olha só, então nós vamos começar aqui com a nossa primeira forma de intervenção. Vamos lá antes, né? Qual é o motivo da intervenção? É buscar, né, adequar o uso dos bens particulares aos imperativos do interesse público. E a nossa primeira forma é a limitação administrativa. Vamos tentar associar o nome à definição para que a gente não erre na prova para trocar o nome de uma por outra. O que é limitar, gente? Limitar é restringir. Vem aqui comigo. Quando alguém limita, por exemplo, a sua mãe te dá uma bronca, a mãe que deixa uma criança de castigo. Olha, a sua vida a partir de agora está limitada. Você não pode jogar videogame e não pode mexer no celular. Vocês concordam comigo que não está sendo tolhido por completo a liberdade dessa criança? Não é que ela vai ficar presa, encarcerada no quarto. Simplesmente há uma limitação. A limitação administrativa, então, é quando o poder público limita um aspecto do seu direito de propriedade. Como assim limita um aspecto do seu direito de propriedade? Volta lá na lousa, vamos lá. Olha só, são determinações em caráter geral e impessoal, pelas quais o poder público impõe aos proprietários privados uma obrigação, seja positiva ou negativa. Positiva é fazer, né? E negativa é não fazer. Em geral, negativa, para atendimento aos fins sociais desejados. Então, o proprietário vai receber uma ordem, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Por exemplo, vocês já foram em cidade de praia, né? Cidade de praia é uma delícia. E se você tiver sorte, um pouquinho de dinheiro, você vai pegar aquele hotel maravilhoso, aquela casa gostosa com vista para o mar. Todo mundo que vai na praia, a gente que é pobre, né, não fica com a vista do mar, mas todo mundo que vai para a praia quer ficar numa residência, numa casa, num hotel com vista para o mar. Pensando nisso, pensando no interesse da população, pela própria estética do local e pensando em fomentar o turismo do local, o que o município da cidade praiana faz? Ele faz o seguinte, ele fala, olha, todas as ruas, todos os prédios que estejam situados na orla da praia, na beira da praia, não poderão ter mais que 4 andares. Por que não poderão ter mais que 4 andares? Para não tolir, para não impedir a visibilidade da praia. Então, por exemplo, eu estou dizendo para o proprietário não construa o seu hotel, não construa o seu prédio? Não é isso que eu estou falando. Eu estou limitando a liberdade que ele tem. Ele tem liberdade de construir um prédio? Tem, mas ele não pode construir um prédio com mais de 4 andares, por exemplo. Algumas cidades, em seu plano diretor, elas prevêem a proibição em certos bairros de terem casas sobrado, né? Casas que tenham um segundo andar. É possível desde que haja, é claro, um interesse público, né? Uma justificativa pública. Não pode o prefeito falar assim, ou a Câmara falar assim, olha, eu não quero sobrado porque eu não gosto de sobrado. Eu acho
casa-terra é mais legal. Então, desde que haja um interesse da população, o poder público vem e limita a sua liberdade em prol do interesse público. Esse interesse público, gente, a gente tem que tomar cuidado, que a gente confunde um pouquinho, porque quando a gente pensa em interesse público, a gente pensa em catástrofe, né? Nossa, em ajudar a população. E não é. O interesse público pode ser um interesse social, pode ser advindo de uma emergência, mas pode ser também um interesse estético, ou um interesse no próprio fomento do turismo. Então, seja como for, havendo um interesse da população, quando o poder público vem e limita, restringe a liberdade que o cidadão tem sobre a sua propriedade, nós temos aí uma limitação administrativa. Professora, por que você disse que pode ser positiva ou negativa e, em regra, é negativa? O que acontece, gente? Essa obrigação pode ser de fazer ou de não fazer, tá? Por exemplo, ter um determinado... Eu estou determinando que para construir um condomínio em certa área, é obrigatório que o prédio construa 10 metros quadrados de área verde. Isso é uma obrigação positiva, porque o proprietário do prédio, o proprietário do imóvel, vai ter que manter ali do condomínio, por exemplo, 10 metros quadrados de área verde. Isso, inclusive, é muito comum. Esses condomínios fechados de residência, muitos municípios exigem que haja ali uma parcela de área verde. Isso é uma obrigação positiva. A obrigação negativa é aquela do não fazer. Olha, não construa, não suba mais de um andar. Tá? Isso é uma limitação administrativa. Volta lá na lousa comigo para a gente entender mais alguns aspectos. Olha só. Então, a gente viu que é uma obrigação, né, que limita o direito do particular, e o interesse público, ele pode ser em relação à segurança, à salubridade. Por exemplo, olha, não pode ter escoamento de esgoto em determinada área, que é uma área abastecida por um rio, por exemplo. É uma questão de salubridade, uma questão de estética, uma questão de defesa nacional, etc. Tais limitações derivam da existência do próprio poder de polícia. Professora, o que é poder de polícia? Eu não sei o que é isso. Pessoal, esse é objeto de outra aula, a gente não vai ficar adentrando nisso, senão nós vamos fugir muito do assunto, mas tem uma aula que chama Poderes da Administração Pública. Vai lá na aula que você vai entender o que é o poder de polícia. E são impostas geralmente por lei ou até mesmo por um regulamento. Muito importante a gente observar aqui, eu vou até trocar de cor para a gente dar bastante atenção, que essa limitação é de caráter geral e impessoal. Essa limitação ela não é para Maria, para o José e para o João. Essa limitação é para todo mundo que tiver prédio na orla da praia. É para todos que tiverem residência na beira do rio. É para todos que viverem naquele bairro ou naquela cidade. Então ela é geral e ela é impessoal. Como ela é geral e impessoal, trazendo uma obrigação para o particular face ao próprio poder de polícia, nós não temos indenização para o particular, tá? O particular vai ter que se adaptar àquela determinação do poder público e ele não recebe nenhum benefício financeiro por isso. Alguns exemplos, olha aqui. Todos os edifícios na beira do mar devem respeitar a altura de 4 andares. Todas as casas do município devem possuir calçadas de 3 metros de largura. Isso também é uma limitação administrativa da calçada, tá, gente? Vem aqui comigo um pouquinho. Tudo que o poder público limitar o seu direito é uma limitação administrativa, o seu direito de propriedade, é claro, né? Então, olha, tem que ter calçada de 3 metros, tem que ter rampa de acesso para deficiente. Tudo que houver uma limitação que você não possa fazer com a sua propriedade 100% do que você quer em prol do interesse público, nós teremos aqui uma limitação administrativa. Galera, não confundam, não vamos trocar os nomes, tá? Então, o poder público limitou a sua propriedade, reduziu a sua liberdade na sua propriedade. O nome é muito fácil. Limitou, limitação administrativa. As perguntas de concurso fazem muito assim, elas trazem essa definição de limitação e aí fala assim, isso aqui é ocupação temporária, isso aqui é requisição administrativa. Não, isto é limitação. Beleza, galera? Fácil, né? Limitação administrativa limita um aspecto da propriedade, é para todo mundo, então não rola aquele dinheiro, aquela indenização. Legal? Vamos continuar comigo lá na lousa. Olha só, vamos ver agora a nossa próxima forma de intervenção do Estado na propriedade, que é a requisição administrativa. Galera,
Vem aqui comigo um pouquinho, olha só. Vamos mais uma vez pensar no nome? Estamos falando de uma requisição administrativa. Quando que o poder público requisita? Observem vocês que essa palavra requisitar, ela tem um tom imperativo, né? Então, por exemplo, o fulano, o seu chefe está requisitando que você vá até a sala dele. Você já fala, meu Deus, serei demitida, né? Você já te passa um ar de seriedade e superioridade, né? A requisição administrativa, ela é exatamente isso. Quando há algo muito sério acontecendo, do tipo uma catástrofe, uma enchente, um bairro inteiro que pegou fogo, alguma coisa muito séria que precisa ali da intervenção na propriedade do particular. Legal vocês observarem, gente, que a propriedade do particular não é só o imóvel, pode ser móvel também. Sabe quando a gente vê na televisão, assim, seriado, né? O policial tá lá perseguindo o bandido, aí de repente ele tira a carteirinha dele, né, de policial, e aí tá passando um tiozinho de bicicleta, e ele fala, a sua bicicleta está apreendida em nome da polícia, e ele pega a bicicleta e sai correndo atrás do bandido. Isso é uma forma de requisição administrativa, porque o policial, que é um funcionário público, requisitou a bicicleta do particular em um momento de urgência, em um momento que ele estava perseguindo aí o ladrão. Então aqui é diferente. Não é que o poder público está limitando um aspecto da sua propriedade para todo mundo tem que obedecer, né? E isso perdura aí com o tempo. A requisição é algo imediato, diante de uma urgência. Vamos comigo lá na lousa que a gente vai entender um pouquinho melhor. Olha só. A requisição, então, é uma forma de intervenção estatal na propriedade privada decorrente de situações de perigo iminente. Olha só, né? A requisição grita tragédia, urgência. De situações que sejam urgentes e relevantes, fazendo com que o poder público possa se utilizar dos bens particulares. Olha que interessante, gente, o poder público, ele não limita um aspecto da propriedade, o gozo da propriedade, por exemplo. Ele simplesmente, temporariamente, utiliza de um bem específico de um particular, tá? Diante da situação de urgência. Como, por exemplo, enchentes, endemias, catástrofes naturais, etc. Essa requisição pode ser de propriedades, maquinários, dentre outros. Então, não precisa necessariamente ser de um bem imóvel, tá? Pode ser de um bem móvel. Exemplos. O bombeiro vai lá diante de um incêndio e requisita a escada do prédio vizinho. Ou o policial que requisita o veículo de um cidadão para perseguir um criminoso. Ou então imaginem vocês que a guarda costeira requisita um barco de um particular, um barco de pesca, para salvar alguém que está em perigo. Ou então o município requisita um terreno para socorrer aí algumas vítimas de acidente. Isso é uma requisição administrativa. Pensando em requisição, então, nós vamos pensar em algo urgente, algo sério, algo catastrófico. E aí, professora, tem indenização ou não tem indenização? A gente já viu no instituto anterior, né, na limitação administrativa, como ela é para geral, como ela é para todo mundo, nós não temos aí nenhuma espécie de indenização. Aqui na requisição administrativa, a princípio, nós não temos nenhuma indenização. Imagina que a polícia pegou seu carro, perseguiu o bandido, voltou e devolveu o seu carro. Agora imagina, vem aqui comigo, se a polícia me pega o seu carro, persegue o bandido, aquele carro que você acabou de pagar, pior, tá pagando, acabou de lavar. Vocês têm esse azar? O dia que você lava o carro, chove, né? Alguém passa um passarinho em cima do seu carro. Todo mundo tem esse azar. Imagina que você acabou de tirar o carro da concessionária, nem começou a pagar, levou ele pra limpar, ele tá bonitinho, né? Colocou o cheirinho lá, aparece a polícia e fala: estou requisitando o seu veículo, pega o seu veículo, bate seu veículo num poste e destrói o seu veículo. E aí, tem indenização? Sim, né, gente? Tem indenização. Se não tiver dano, não há indenização, não é necessário. Mas se houver um dano, se a conduta da administração pública gerar algum dano ao particular, aí nós teremos a indenização.
Beleza, galera? Então, até agora nós aprendemos a limitação administrativa, que é você limitar, diminuir a liberdade do particular perante a sua propriedade. E nós temos a requisição administrativa, que é aquela mais séria, mais grave, né? O poder público requisita porque ele está com uma situação de urgência, né? Um perigo iminente, etc. Beleza? Requisição administrativa e limitação administrativa. Nós temos que tomar muito cuidado para não confundir a requisição administrativa com o nosso próximo instituto, comigo lá na lousa. Vamos lá. O nosso próximo instituto agora é a ocupação temporária. Galera, olha só. A requisição, ela também é temporária, né? Porque eu vou utilizar o seu bem rapidinho ali só para sanar um problema, para sanar um perigo, uma urgência. Só que a ocupação, apesar de também ser temporária, ela não tem essa imperatividade, esse desespero, essa catástrofe, né? Imperatividade ela tem porque o particular é obrigado, né? Mas ela não é originária deste perigo na população. Aqui é simplesmente uma ocupação que dura um pequeno período de tempo em prol de um interesse público, mas não há perigo. Então aqui, ó, lembra que o instituto anterior precisava de perigo, aqui não precisa. O instituto anterior precisava de urgência, aqui não precisa. A ocupação temporária é simplesmente uma forma de intervenção estatal na propriedade que visa a utilização temporária, transitórias dos bens particulares. Até aqui a gente está igual ao anterior, né? Só que agora não é mais pelo perigo. A gente utiliza como suporte para execução de determinadas obras e serviços públicos, realizados diretamente pelo poder público, gratuita ou remunerada. Então, por exemplo, vem aqui comigo. Imagina vocês que o poder público está construindo uma escola, né? Ou um hospital. E aí ele está construindo essa escola, construindo esse hospital num pequeno terreno e não tem espaço para se colocar o maquinário. Não tem espaço para guardar o maquinário adequado ou para guardar ou para abrigar as pessoas que estão realizando a obra, por exemplo. Aí o poder público vai lá e ocupa temporariamente o terreno vizinho para que ele possa terminar esta obra pública. Observem vocês que não há perigo e não há urgência. O poder público simplesmente ocupa temporariamente um determinado terreno para a consecução de fins públicos, para a consecução de uma obra pública. Legal? Voltando comigo lá na lousa. E aí, prof, tem indenização dessa vez ou não? Mais uma vez aqui, poderá ensejar indenização, desde que devidamente comprovada a existência de danos ao imóvel do particular. Assim como na requisição, não é obrigatória a indenização, né? Na verdade, a regra é não indenizar, exceto se houver aí um prejuízo, um dano ao particular, beleza? Então, vamos tomar cuidado para não confundir a requisição com a ocupação temporária. Ambas são temporárias, certo? Ambas não geram indenização, salvo se houver dano, mas uma é baseada no perigo, na urgência e na relevância, enquanto a outra simplesmente busca, tem a finalidade aí do poder público poder executar uma obra ou um serviço público. Legal, galera? Continuando, servidão administrativa. Quando a gente pensa em servidão, nós vamos pensar no seguinte. Nós vamos pensar na palavra servo. Quem é o servo? O servo é aquele que te serve, né? Adoraria ter um servo. Já pensou? Uma pessoa que ficasse, quero uma água, quero uma ostra ou algo do tipo. Um servo seria sensacional, né? Claro que a ideia de servidão é uma ideia de você servir a alguém. Estou falando isso para a gente fazer uma analogia com a palavra, tá? Não que isso seja servidão. A servidão, basicamente, aqui nós vamos pensar que é quando uma propriedade particular, ela serve para algum fim estatal. Ela é utilizada para serventia de algum fim estatal. Então, por exemplo, imaginem vocês. Imagina que o poder público precisa passar uma tubulação em determinado local.
né? Só que neste local está a minha casa, mas o poder público precisa passar essa tubulação lá, essa tubulação de esgoto, por exemplo. O que o poder público faz? Ele passa a tubulação por baixo da minha casa, ali pelo meu terreno, e o meu terreno passa a servir, entre aspas, o poder público. Então aquele terreno fica à disposição daquela tubulação. Eu continuo usando a minha propriedade normal, construo na propriedade, vivo na propriedade, mas lá no subterrâneo tem uma tubulação de esgoto, por exemplo. Ou então uma fiação elétrica. Imagina que determinada fiação elétrica precisa passar naquele local. A minha casa, a minha propriedade, ela provê a servidão administrativa. Ela serve aquele fio, ela serve aquele fim público. Ou então a gente precisa, por exemplo, o poder público precisa colocar uma placa. Sabe aquelas placas placa de nome de rua, né? Imagina que o poder público precisa colocar uma placa de nome de rua no meu muro. Isso é uma servidão. Eu tenho o meu muro servindo a colocação de uma placa. Vamos comigo lá na lousa, olha só. A servidão administrativa, então, é uma forma de intervenção estatal na propriedade, constituindo um ônus real. Um ônus é uma obrigação, tá, gente? No bem pertencente ao particular, restringindo seu uso para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos. Exemplo, placa com o nome da rua na fachada do imóvel, passagens de fios e cabos pelo imóvel, instalação de torres de transmissão de energia em terreno privado. Olha que interessante, eu tenho uma tia que a casa dela, no fundo dela, tem uma torre de energia, né? E o poder público, ele instalou essa torre de energia, logo a propriedade dela serve a finalidade de manter aquela torre de energia, por isso nós temos uma servidão administrativa. Vocês acham que a minha tia gosta de ter essa torre de energia na casa dela? Vocês acham que alguém gosta de ter uma fiação pública passando por dentro da sua casa? Ninguém gosta, né? Mas é um ônus, é uma obrigação advinda aí do seu papel de cidadão perante a sociedade geral, perante o interesse social. Então você tem esse ônus, essa obrigação de permitir essa servidão administrativa. Volta lá na lousa comigo, olha só. Indenização. Seja nos casos de comprovados danos ou prejuízos ocasionados pelo poder público. Mais uma vez aqui nós temos, né, se houver dano ou se houver prejuízo, haverá indenização. Se não houver dano nem prejuízo, não haverá indenização. Muito bem, galera. Então nós vimos algumas formas de intervenção do Estado na propriedade. Vamos resumir todas elas? Olha só. Nós vimos a limitação administrativa. Na limitação administrativa, cuidado, não há um ônus para o proprietário. Ele não é obrigado a aguentar uma torre de energia, aguentar um fio, aguentar uma placa. Ele simplesmente tem a sua liberdade de construção, por exemplo, tolhida. A sua liberdade de utilizar o imóvel, de gozar do imóvel livremente tolhida em prol de um interesse público. Ela é geral, ela é para todo mundo e logo ela não gera indenização. Essa é a limitação administrativa. Aí depois nós temos a requisição administrativa e a ocupação temporária. Ambas são temporárias, ambas não geram indenização, salvo prejuízo, mas a requisição ela exige perigo, ela exige urgência. Enquanto a ocupação temporária simplesmente é o poder público ocupando temporariamente o seu bem imóvel ou imóvel para a consecução de uma obra pública, de um serviço público, mas não há urgência. Ela é diferente aqui da servidão administrativa, quando o seu terreno, a sua propriedade será serva de uma obrigação imposta pelo poder público, tá? Galera, além disso, nós temos duas outras formas de intervenção do Estado na propriedade. Nós temos ainda o tombamento, que nós vamos ver em uma aula separada, porque ele é bem específico, e nós temos ainda a desapropriação, que é inclusive a forma de intervenção do Estado na propriedade que mais cai, que também será vista aí em algumas aulas específicas. Então, quais são as formas de intervenção do Estado na propriedade? Tudo isso que nós vimos hoje, e além de tudo, nós vamos ver em aulas à parte o tombamento e a desapropriação. Queridos, eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Nós estamos aqui à disposição. E muito obrigada. E nós nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.